Olá, trabalhadores e trabalhadoras do setor de telecom. Aqui ao meu lado, Luiz Antônio, o presidente da Federação Livre e também presidente do Sintel Rio. Ontem, ele e o secretário-geral da Federação Livre, Marcelo Beltrão, estiveram na sede da Vital, a nova empresa que se originou da Oi, para a primeira reunião para tratar do programa de participação nos lucros e resultados. E aí, Luiz, como é que foi essa reunião? Olá, Tânia, tudo bem? Queria dar um abraço a todos os companheiros e companheiras de telecomunicações, em especial aos nossos companheiros e companheiras da Vital, né? Todo mundo sabe que a Vital foi a parte da Oi que saiu da Oi e é uma empresa hoje somente de infraestrutura, né? Nós tivemos uma reunião ontem, né, 18 de maio, uma reunião que durou o dia inteiro e tinha uma pauta importante que era o programa de participação de resultados, né? E, obviamente, também falamos um pouco sobre o futuro da empresa, a estrutura da empresa, principalmente na relação que ela vai ter agora com as novas empresas terceirizadas de rede. Mas isso é um assunto que depois nós podemos debater. Mas o assunto principal foi, de fato, essa questão da participação dos resultados. Só para que todo mundo lembre, Tânia, a Vital, até o ano passado, fazia parte da Oi. Então, o programa de participação de resultados da Vital, dos trabalhadores da Vital, do ano passado, eu estou falando de 21 para 22, eles faziam parte do programa da Oi. E o programa da Oi, como todo mundo já foi noticiado por nós, foi um desastre. Somente 0,14 de premiação. E foi um desastre, e nós tivemos uma discussão muito intensa com a Oi, e nós formatamos uma proposta, assinamos um acordo de PPR 2022-2023 com uma antecipação de 0,86. O que fez no dia 18 de maio, os trabalhadores da Oi receberam um salário de PPR, que era o 0,14, com mais antecipação de 0,86. Trabalhadores da Vital receberam no final de abril 0,14 de salário. Então, nós também queríamos fazer a mesma discussão com a Vital. E essa reunião foi marcada para ontem, dia 18 de maio, em que nós discutimos uma nova proposta de um acordo de participação de resultados. Então, ontem foi o dia que nós nos dedicamos o dia inteiro para discutir um novo acordo de participação de resultados. Bom, Luiz, esse acordo não rendeu, já que os trabalhadores esperam receber esse salário de antecipação, 0,86 agora, né, que está faltando. Primeiro, na ocasião que nós discutimos com a Oi, de fazer um novo acordo de participação de resultados com antecipação de 0,86, a própria Vital mandou uma carta para a Federação, para a Livre, para os sindicatos, dizendo que ela também faria isso. Ia fazer um adiantamento de 0,86 e marcou uma reunião dia 18 ontem para que a gente pudesse discutir este novo programa, que neste programa novo teria a antecipação. E marcaram, inclusive, a data, porque a data prevista está marcada para o dia 13 a 15 de julho. Você está falando do pagamento. Mas para ter o pagamento, você tem que ter um acordo de participação de resultados. O que eles fizeram? Através do Paulo Roberto de Souza Júnior, ele é o representante da empresa de RH que coordenou a reunião. Ele apresentou um programa de participação de resultados. Para que todo mundo entenda, Tânia, um programa de participação de resultados, ele tem duas partes importantes. A primeira parte, que a gente chama de elegibilidade. O que significa isso? Significa a gente colocar as condições de quem vai receber. Por exemplo, a pessoa que trabalhou 15 dias, ela já passa a ter direito, por exemplo. Né? E isso estava fora do programa? Não, isso tem que estar dentro do programa. Isso tem que estar dentro do programa. Então, mas programa... então não tinha isso no programa? Não, tinha isso no programa. Eu só estou dizendo o seguinte, que um programa, para que todo mundo entenda, porque às vezes as pessoas ficam só, quanto é que eu vou receber? Quanto é que eu vou receber? Mas um programa, ele é complexo, por isso que é uma reunião muito, muito longa e complexa. Então, nós temos que estabelecer quem recebe o programa. As pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão com licenças especiais, as pessoas que estão em licença maternidade, têm direito a receber.
né? Mesmo que não trabalhem, mesmo que não produzam, é isso? Neste período que estiveram uma licença especial. Então, mas isso foi fruto de alguns anos de negociação com todas as empresas de telecomunicações. Nós juntamos, fizemos isso ao longo do tempo, temos hoje programas com todas as empresas de telecomunicação, operadoras, prestadoras, teleatendimento, em que você tem que ter essa amarração. Então, quem é que recebe? Todas as pessoas que trabalham na empresa, que no mínimo trabalhou 15 dias, porque aí, vamos imaginar que uma pessoa naquele ano só trabalhou 6 meses e foi demitida. Ela tem direito a PPR de 6 meses, por exemplo. Então, isso tudo tem que estar amarrado no acordo coletivo. Essa é uma parte do acordo. Muito bem. Qual é a segunda parte do acordo? São as metas que a empresa apresenta. E aí, cada empresa tem as suas metas que vão ser colocadas. Onde é que nesta proposta que foi apresentada, que é uma proposta que nós não aceitamos? Qual é? Que ela reintroduz uma coisa que nós já abolimos de todos os acordos, que se chama gatilho. O que significa gatilho? Só a pessoa, os trabalhadoras só receberão se a empresa alcançar um determinado número lá, ou de caixa, ou de EBITDA, que tem que ser descontadas. Nós não podemos aceitar. Por que não podemos aceitar uma coisa dessa? Porque PPR ela tem que ser entendida como uma ferramenta de recursos humanos. De incentivo. De incentivo, perfeito. De incentivo. E, neste caso, quando você coloca um limitador, né? E eles colocaram aqui, eu posso até falar para vocês. 80%. De 98% da receita EBITDA, mesmo que você alcance outras metas, o programa é zero. Pois é, vamos explicar isso, Luiz. As métricas que eles têm. Eu vou falar para você aqui, rapidamente, o que eles têm. Ó, medição de números, passagem de fibra ótica, casas conectadas. Você tem uma série de medições que você faz. Então, e tem métricas econômicas, que, na realidade, as metas econômicas elas são da empresa, não são dos trabalhadores. Por exemplo, financiamento para CAPEX, que eles colocaram uma meta aqui de procurar no mercado outras empresas que podem investir na empresa para que ela possa ter capacidade de investimento na fibra ótica, para a conexão de casas. Até aí, não há problema nenhum que a empresa tem que ter várias metas. Mas a meta, por exemplo, de receita é de 5 bi para este ano. É uma meta muito audaciosa. Por quê? Vivemos num país em que nós temos crise econômica, desemprego muito alto, inflação muito alta e, obviamente, a renda das pessoas vai diminuir. A tendência é diminuir. Até porque todo mundo está observando que mesmo aquele que é empregado não tem conseguido nem chegar ao INPC integral nas suas reivindicações salariais. Então, é uma meta audaciosa. Tudo bem, é uma meta audaciosa, a empresa está colocando como para ela, para a sua diretoria, essa meta audaciosa. Agora, se esta meta não se concretizar, todo o PPR é zerado. Mesmo que outras metas sejam atingidas. Mesmo que outras metas sejam atingidas. É uma meta sobre... O gatilho é uma meta sobre as metas, é isso? Não, o gatilho é o seguinte, se eu conseguir atingir esta meta de 5 bi e com EBITDA, o EBITDA é a receita líquida, de 2 bi, que é o lucro dela, 2 bi, se atingir, ótimo, aí vai ter PPR. Se eu não atingir, vamos imaginar que eu só consegui gerar uma receita de 5 bilhões, não é zero a coisa, embora é zero todo o esforço de todo mundo. Então, nós não podemos aceitar... Então, não é um incentivo, né, Luiz? Isso não é um incentivo. Além de tudo, a empresa quer fazer somente se você atingir todas essas metas, somente 2 salários, que é muito baixo. Normalmente, nós trabalhamos com um padrão mínimo e o máximo, porque se você pode atingir a meta, você pode superar as metas. E aí você pode ter 2 salários, 2,5 a 3 e pouco. Então, este programa que foi apresentado, nós falamos para a empresa que nós não podemos aceitar, porque são metas audaciosas e com gatilho que nós já eliminamos de
todos os programas de participação de resultados. Isso que eu queria te falar. Porque em 2017, por exemplo, na Oi, o gatilho foi abolido. Foi abolido. Nós não temos mais Porque gatilho. realmente, em relação os outros programas de participação nos resultados das outras operadoras, era um. Na Oi era completamente diferente, porque tinha o tal do gatilho. Se o programa de participação é um instrumento de RH, ele tem que ser com incentivo. Então, vão ter metas que você pode atingir e metas que talvez que você não tem. E por isso que você tem pesos diferentes. Você tem peso. Então, a medição de habilitar casas conectadas tem um peso 10. É diferente da receita, que tem um peso 20. Vamos imaginar que você não chegou à receita, então você perdeu 20 pontos, mas você habilitou as casas, você tem um peso 10. Então, de qualquer maneira, você recebe alguma coisa pelo esforço apresentado pelo conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Gatilho faz com que, se esta meta econômica não for atingida, simplesmente não tem. É óbvio que a Vital é uma empresa que é bom que todo mundo saiba. O principal acionista é um banco, o BTG Pactual. Então, eles só veem número. Se eu atingir, tem. Se eu não atingir, não tem. Só que em telecomunicações nós temos várias metas que possam atingir. Se este ano o caixa não atingiu, mas possivelmente com as outras metas técnicas de casas conectadas, de lançamento de fibra ótica, você vai conseguir. Resumindo, nós não aceitamos esse programa. E colocamos. Uma pergunta. Por que a Vital aposta tanto numa meta tão audaciosa? Porque ela é única no mercado? Nesse mercado agora de rede neutra? Sim, ela vai ser uma empresa importante, né? Até porque a Oi foi uma empresa que ela fez um programa muito intenso de fibra ótica. Tem uma rede de fibra ótica muito importante. E quem herdou tudo isso nessa rede de fibra ótica foi a Vital. Então, a Vital, ela tem potencial. Ela é uma empresa que tem potencial porque ela já nasce grande, com uma capilaridade muito grande no país inteiro. Então, ela tem um potencial, de fato, um potencial importante com essa nova história de rede neutra, com a introdução do 5G. Então, ela tem um potencial. Mas essas metas colocadas, nós que trabalhamos em telecomunicações há muitos anos, sabemos que para este ano, um ano difícil, um ano com crise econômica, inflação alta, com eleições, que eleições sempre têm, né, os investimentos, principalmente investimentos externos, eles diminuem até para ver qual vai ser o resultado da eleição, e, obviamente, nós temos um presidente que é useiro e vezeiro em tumultuar, né, a parte econômica brasileira, né? Ele fala de tudo, mas ele não fala de inflação, ele não fala de preço de gás, de gasolina, ele, né, do custo de vida das pessoas, né, ele não toca nisso. Mas nós vivemos isso. Nós, trabalhadoras, empregados e não empregados, vivemos hoje uma crise muito grande. Muito bem, mas essa empresa tem capacidade. Agora, eu entendo que a empresa quer até essa meta audaciosa, mas ela não pode ser impeditivo de você ter um programa que dê um percentual de salário para as pessoas pelo esforço que essas pessoas farão aqui. Então, se uma meta não atingir, mas outra atingir, você tem direito a receber alguma coisa. Foi este recado que nós demos para a empresa e marcamos outra reunião. Luiz, eu penso numa outra coisa. Há um risco do trabalhador ter que devolver, então, os 0,86 salários no final de 2022, não é isso? Tudo é possível sim. É óbvio que se chegar em 2022 um programa for zero, nós vamos brigar para que isso se transforme num abono, que as pessoas não possam devolver. Mas pela métrica de um programa, sim. Se você tem um adiantamento e depois você vai fazer o encontro de contas, se for zero e você já recebeu, é uma possibilidade. Então, é exatamente essa possibilidade que nós não queremos deixar margem. Porque vamos imaginar o seguinte, 0,86 é quase um salário. Chega o ano passado, você tem que devolver um salário. É impossível. É impossível, entendeu? Não é possível. Então, eu queria deixar um recado para os trabalhadores, primeiro, para ter paciência, porque negociação é assim mesmo. A negociação é difícil, ela é dura, mas nós confiamos
nas nossas propostas. E confiamos na nossa proposta porque são propostas já experimentadas na realidade, com todas as empresas, com todas as operadoras. Grandes, pequenas. Grandes, pequenas, que há possibilidade de você ter um programa que dê efetivamente, né, que demonstre o esforço das pessoas e que se uma meta não foi atingida, mas outra foi, você tem direito a um percentual do seu salário como gratificação deste programa. Do jeito que está esse programa da Vital, nós não aceitamos. Muito bem. Teve outro assunto importante, não teve? Sim, eu vou falar do outro assunto. Qual o desdobramento disso? Temos uma próxima reunião no dia 1º de junho. Algumas pessoas, mas ainda 1º de junho? Sim, porque o adiantamento que a empresa está propondo, ela só tem condições de pagar, segundo ela, lá para o dia 15 de julho. 13 a 15 de julho. Então, nós temos todo este período para negociar. E alerta aos trabalhadores e trabalhadoras. Primeiro, ficarem atentos às nossas informações, né? É bom que todo mundo saiba o site da nossa federação, Tem as redes sociais. E as redes sociais dos seus sindicatos locais, para que todo mundo esteja conectado nessa coisa, porque vai depender também das pessoas. Falaram, nós não aceitamos isso. Nós queremos um programa melhor. Mesmo porque também, no final dessa negociação, esse acordo tem que passar pelo crivo dos trabalhadores, não é, Luiz? Não, eles é que vão dizer se aprovam ou não, né? Perfeito. No final das contas, quem decide são os trabalhadores e trabalhadoras em assembleia. Porque nós vamos fazer assembleias virtuais, alguns lugares agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, já está funcionando tanto o prédio de Botafogo quanto um prédio da Arcos da Lapa, que já tem gente trabalhando. Nós vamos fazer ato. Eu estou convocando todos os nossos sindicatos que, onde estiver a Vital, que faça seus atos, faça uma comunicação para cada trabalhador e trabalhadora, porque nós não podemos. A empresa não pode começar já colocando uma agenda que é uma agenda que nós não concordamos. Até porque a Vital, ela é oriunda da Oi, exatamente porque tem o mesmo acordo, por exemplo. O acordo coletivo. E quantos trabalhadores a Vital herdou da Oi? Em torno de 3 mil trabalhadores e trabalhadoras. Então, é uma empresa grande, não é uma empresa pequena e com muito potencial. Agora, tem que ser alguma coisa negociada, razoavelmente bom, e que PPR seja um instrumento de recursos humanos e não uma imposição meramente econômica. Ela tem que ser alguma coisa, um incentivo para que as pessoas possam, no seu dia a dia, trabalhar, e já trabalham. Verdade seja dita, Tânia. As pessoas se empenham todos os dias para que essa empresa vá para frente. E ela tem que ser remunerada para isso. Por isso que o programa tem que ser um programa razoável. Então, qual o desdobramento? Dia 1º de junho, teremos uma próxima reunião para continuarmos discutindo essas questões. Já falamos, não aceitamos gatilho e queremos mais do que 2 salários como meta, para que a gente tenha alguma coisa razoável e que esteja em linha com todas as empresas de telecomunicações que nós já temos acordo de participação de resultado. Tá, então agora vamos para o próximo assunto que também interessa muito, que é a questão das prestadoras. Olha, a Vital começou e a empresa que presta todo o serviço de manutenção da rede da Vital, do Brasil inteiro até agora, são 2 empresas, a Serrede e a Telemon. São as 2 empresas que prestam esse serviço de manutenção, instalação principalmente de fibra ótica agora. E essas empresas têm funcionado, têm acordos coletivos com os sindicatos, uma dureza, né? Porque nós sabemos que negociação, né, e os trabalhadores de rede sabem como é duro uma negociação, tal. Mas a empresa resolveu fazer uma licitação em vários locais para que tenha a Serrede, né, que eles chamam do home care, que é a instalação em casa, mas a instalação de rua, né, a construção, fique com uma outra empresa. Qual é o problema desse negócio? O problema é que a empresa quer fazer isso, faz uma licitação e pede que as empresas reduzam
os contratos. Ora, se for reduzir contrato, o que significa isso? É uma exploração cada vez maior, é uma precarização desse setor que já é precarizado. Então, corre risco de não pagar mais hora extra, não respeitar acordos coletivos e convenções, diminuir ticket restaurante, enfim, uma série de conquistas que ao longo desse tempo, às duras penas, é bom que se diga, duras penas nós conseguimos, agora pode entrar uma empresa para fazer um rebaixamento das condições de trabalho. E ela já fez a licitação. Então, nós colocamos algumas questões importantes para a empresa. Primeiro, se a empresa entrar, aproveitar todos os trabalhadores que já trabalhavam na outra empresa. 2, manutenção das condições de trabalho que essas pessoas tinham antes. Condições de trabalho e condições salariais. Então, é importante que isso signifique o quê? O respeito ao acordo coletivo anterior e as convenções que nós temos. Então, nós achamos, obviamente, muitas vezes nós não temos força para mudar uma estratégia da empresa, mas temos força suficiente para a manutenção de emprego e para a manutenção das condições de vida e trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós não aceitamos que a empresa faça uma licitação e que tenha qualquer empresa que entre, rebaixe salário, rebaixe benefício e promova demissões. Tá, mas por que ela está fazendo isso, já que a Serrede, por exemplo, já atuava nesse setor, né? E ela diz que agora não vai ser mais só a Serrede, que pode ter uma outra empresa junto. E no campo da Telemon, que é uma outra empresa terceirizada que trabalhava para a Oi, que agora trabalha para a Vital, pode ficar sozinha nas bases onde ela atuava. Por que isso? Como é a explicação da Vital? Não, a explicação deles é que eles querem diversificar o número de empresas que prestam serviço para elas. Mas no fundo, Tânia, é o seguinte, eles querem diminuir, porque veja só, tanto a Telemon aceitou, inclusive, diminuir o seu contrato em 30%. Ora, se você vai diminuir contrato em 30%, onde é que a corda vai arrebentar? Nos trabalhadores. Os trabalhadores. Porque, Luiz, é simples essa conta. Na minha opinião, eu não sou uma entendida, mas é simples. Por exemplo, insumo é o mesmo preço em qualquer lugar, né? Os equipamentos também não mudam muito de preço. O único lugar onde eles podem rebaixar alguma coisa é no salário, nos benefícios. Então, com certeza, isso vai recair sobre o trabalhador. Vai cair em cima do trabalhador, porque, primeiro é o seguinte, olha só, nós temos duas empresas importantes, Serrede e Telemon. São empresas, às vezes, difíceis de negociação e tal, mas tem acordo com os sindicatos, nós conversamos, discutimos, né, fazemos movimentação e tal. Muito bem. Quando você faz uma licitação e entra uma empresa e que já, de cara, aquele contrato é menor 30% do que o outro, naturalmente, Tânia, é exatamente o que você falou. Nós teremos um rebaixamento de condições de trabalho e vida desses trabalhadores num segmento, quer dizer, as empresas prestadoras, os trabalhadores que participam, que trabalham nessas empresas, já sabem que já é um segmento muito prejudicado. Já é um segmento que tem o acordo é menor do que da operadora, nós já temos tudo isso. E muitas vezes nós temos que ficar atentos, porque a empresa, às vezes, quer banco de hora, não quer pagar hora extra. Enfim, nós temos uma série de problemas, mas são problemas que nós temos enfrentado. Se você coloca mais empresas nesse segmento, nós temos essa questão. Mas tem um detalhe, Tânia, que nós falamos com muita clareza. Além da precarização das condições dos trabalhadores, nós temos uma outra coisa. A empresa Vital perderá qualidade de trabalho. Porque esses trabalhadores, tanto da Telemon quanto da Serrede, eles são especialistas, são técnicos, instaladores, reparadores de alto gabarito. Então, tem qualidade no serviço. Se você coloca uma empresa em que vai rebaixar salário, muitos trabalhadores não aceitarão. Então, a qualidade deste serviço, a tendência é diminuir.
Então, é um prejuízo para a empresa. Eles não estão entendendo isso. Quer dizer, você diminuir a qualidade da sua manutenção, da sua planta, significa você também perder cliente daqui a pouco, porque a qualidade também será ruim. Então, vai ser ruim para os trabalhadores e ruim para a sociedade, para aquele que se utiliza dos serviços de telecomunicações. Ou seja, a Vital chegou chegando, né, Luiz? Chegou chegando. Mas hoje nós temos muitos instrumentos para lutar. Não só instrumentos do ponto de vista jurídico, de Ministério Público, e principalmente pela organização dos nossos sindicatos, pela unidade nossa com os trabalhadores, pela disposição de luta que nós temos. Não vai prosperar se a Vital for numa direção de tentar precarizar serviços e trabalho no setor de telecomunicações. E é por isso que nós estamos lutando para ter um programa de participação melhor, que são os trabalhadores diretamente ligados à Vital, e ter qualidade de serviço nos trabalhadores, trabalhadores que prestam serviço para a Vital. Eu queria deixar um abraço para os companheiros e companheiras, alertar os nossos sindicatos que nós temos que continuar informando, leiam as nossas redes sociais, porque temos informações importantes, leiam as redes sociais dos seus sindicatos locais, que é importante, e vamos continuar na luta. Não vamos desistir. O nosso lema é sempre esse: vamos continuar na nossa luta, na nossa unidade, que assim venceremos.